para dar continuidade ao nosso louvor sabático, nosso louvor que trazemos da semana. Né? Esse é o momento de retribuir, o momento de glorificar a Deus, né, a tudo aquilo que Ele tem feito por nós, no nosso dia a dia. Hoje um dia mais que especial, hoje é o dia do jovem adventista, o dia mundial do jovem adventista. Os jovens estão aí pelo mundo, realizando algumas ações em suas comunidades, espalhando o amor. E nós vamos cantar uma música tema desse ano, a música dos jovens, Chegou a Hora, e quero convidar vocês que daí de sua casa você possa render e louvar o nosso Senhor. O louvor ele é muito pessoal, é individual, então independente da ministração da equipe de música, você renda o seu louvor em gratidão a Deus. Convido vocês para cantar junto com a gente. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor. Meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás. Temos novos rumos e verdadeira paz. E não podemos nos calar. O Evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor. Meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor. Meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá. Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Ele reina nesse lugar. Reina nesse lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá. Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina nesse lugar. Reina nesse lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor. Meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória.
chegou a hora. Chegou a hora. Oremos. Pai Santo que habita nos altos céus, muito obrigado por mais um sábado na Tua presença. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui louvando o Teu santo nome. Peço que fique conosco no louvor e após na lição. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, meninas. E aí? Bom tudo dia, bom? tudo Como é que bom? foi a semana, Isa? Boa, graças a Deus. Nath está aqui Bom com a dia, gente feliz hoje. sábado. Tá, pessoal, olha, vocês podem interagindo aí, tá? Vai comunicando, vai aqui compartilhando com a gente esse sábado que estamos tendo. Tá? A Nath está ali já preparada Tô de para olho responder alguns de vocês. E Isa, quer mandar abraço para alguém lá de sua terrinha? Que sei Meu que povo é de longe? Rondônia, né, gente? Tá todo mundo, eu acho, aqui na live. Vó, mãe, pai, irmã, tio, Nossa, tia. Tá maravilha. todo mundo grudadinho. Bom demais. E você, Rondônia Nath? sempre presente, né? Rondônia sempre presente. A Nath não está muito longe não, né? Mas pode Hoje mandar não. aqui um... Hoje tá todo mundo pertinho, mas também vamos mandar sempre um beijo, meus pais, minha família, Mandar um beijo pra Larissa aqui. pra Larissa. Mandando. Muito bem. Larissa Larissa, um grande presente abraço aqui. para Larissa, que compôs aqui o nosso Ministério de Louvor por muito tempo e agora está ausente, tá? Quero mandar um abraço especial para o Ivan, também o nosso amigo que sempre acompanha aqui as lives. Valeu, Ivan, aquele abraço. E não posso deixar de mandar um abraço para minha família, minha esposa, meus filhos e meus pais que estão lá na Bahia. Um abraço para vocês, pessoal. Tem alguém aí, Nath? Tá cheio de gente hoje, hein? Vou falar os nomes do pessoal. Tem gente até lá do Espírito Santo acompanhando a gente. Vamos ver. A Isabela respondeu, Antônio, Márcio, José Garcia, o Sandrão, sempre aí, mandando um feliz dia do jovem adventista. O Ivan comentou também, sempre acompanhando a gente. A Marli, a gente falando da Larissa, e a Marli lá representando. A Milena, a própria Larissa, agora que eu vi a mensagem, ela falou feliz sabadinho. A Denilson, Meu pai, Solange, presente de seu novo. pai. Sempre ele manda, te amo, filha. Sempre, Esse é fã. sempre. Esse é fã. Esse anima nossas lives. Cláudio Veloso, que falou que fala aqui de Vila Velha, Espírito Santo. Bianca, Roseli, e assim vai, gente. Continuem comentando aí, fique com a gente. Daqui a pouco temos o estudo da lição. Isso aí, muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta com lendo aí mais alguns recadinhos, alguns abraços aí de vocês que estão participando. Nós temos mais uma música que fala de missão, uma música que nos motiva a compartilhar a nossa fé através do amor, através de ações, através do contato com o próximo. Essa música que nós vamos cantar aqui, ela fala um pouco disso, e é a música Fé e Ação. Acompanhe aí com a gente. Eu creio na cruz, creio no teu amor, que está no céu, que és o meu redentor. Creio na sua santa palavra, teu Santo Espírito me revelou, tu és o Cordeiro que o Santo Pai nos ensinou. Eu creio no sangue, creio no teu perdão, creio que a dor nos trouxe a salvação. Creio nas tuas divinas promessas, que em teu nome a libertação. Tu és o caminho que vai me levar até Sião. E agora sei que a minha fé me traz uma missão. Me leva a boas obras, minha fé me leva a céu. Me leva a mensagem da verdade.
que é Jesus, nos dando plena vida, se entregou naquela cruz. Preciso ter fé e ação, preciso ter fé e ação. Eu creio no sangue, creio no teu perdão, creio que a dor nos trouxe a salvação. Creio nas suas divinas promessas, que em teu nome há libertação. Tu és o caminho que vai me levar até Sião. E agora sei que a minha fé me traz uma missão. Me leva às boas obras, minha fé me leva à ação. Eu levo a mensagem da verdade que é Jesus, nos dando plena vida, se entregou naquela cruz. E agora eu sei que a minha fé me traz uma missão. Me leva a boas obras, minha fé me leva à ação. Eu levo a mensagem da verdade que é Jesus, se entregou naquela cruz. Preciso ter fé e ação, preciso ter fé e ação. Amém. Deus seja louvado. E aí, Nath, mais alguém aí mandando um abraço? Pessoal na live continua mandando. Um feliz dia do Jovem Adventista para todos nós. Pessoal da classe que está acompanhando de longe, feliz dia do Jovem Adventista para todo mundo. E queria mandar um feliz sábado para todo mundo que está mandando mensagem aqui para gente, com carinho. Manda um emoji, manda um equipe fera. Minha mãe colocou. Uhul! Família assim, né, gente? Rogério Reis colocou estamos conectados. É isso aí, pessoal. Continue falando com a gente. A gente vai estar olhando de vez em quando. Sempre bom ver todo mundo participando com a gente. Legal, muito bom mesmo. Bem diferente esse ambiente aqui, tá, pessoal? Porque quando vocês estão aqui na classe com a gente, né, a música, o louvor flui assim mais forte, flui melhor e a gente fica mais confortável, não é? Com certeza. Então, assim, tomara que passe logo todo esse drama que a gente tem vivido, né, a respeito dessa pandemia, que o Senhor ele possa atuar com a sua mão poderosa. E para isso, eu lembro de 2 Crônicas 7,14, que diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E eu convido vocês agora para cantar essa letra, que possamos clamar realmente, que possa ser a nossa oração diária, entregarmos as nossas vidas ao Senhor diariamente e buscarmos a cura desse mal dele, que só ele que tem o poder para isso. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas eu
me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das suas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. Nos erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa receber o nosso louvor. E agora, nesse momento, deixo vocês com o informativo mundial das missões. Informativo Mundial das Missões. O aluno desordeiro. A professora Ludmila não sabia o que fazer com Matvei, um aluno seu na escola adventista em Bucha, Ucrânia. O garoto não era comportado. Quando tinha uma dúvida, por exemplo, ele levantava e gritava para a professora. Ludmila explicou para Matvei sobre levantar a mão para falar e não gritar, mas nada adiantava. Matvei também tinha problemas para fazer amigos. Ele vivia brigando e acabou sendo excluído pelos outros alunos. Era o primeiro emprego de Ludmila como professora e ela queria ajudar o garoto a ser comportado e fazer amigos. Certo dia, enquanto voltava da escola, Ludmila orou. Senhor, me dê sabedoria para educar essa criança. Na manhã seguinte, ela orou novamente para Matvei ser uma pessoa melhor e fez isso por 6 semanas.
Então, a professora notou uma grande mudança em sala de aula. Matvei parou de gritar e se levantar. Ele também parou de bater nos outros colegas. Ao contrário, passou a ser prestativo e gentil. Certo dia, por exemplo, um garoto perdeu o lápis e Matvei disse: "Pegue aqui o meu." Ludmila ficou maravilhada. E quando um outro aluno viu que Matvei precisava de um lápis, emprestou dele. Matvei começou a fazer novos amigos. Essa foi uma grande experiência para Ludmila. Ela ressalta que Deus é paciente com todos nós, assim como foi com Matvei. Parte da oferta do trimestre irá ajudar a escola onde Ludmila trabalha a ter um prédio próprio. Atualmente, a escola usa salas emprestadas do Centro Adventista de Educação Superior da Ucrânia, em Bucha. Sejamos liberais. Bom dia para você que nos acompanha. É uma alegria mais uma vez estarmos juntos aqui para recapitularmos a lição. E lógico, não estou sozinho aqui, estou aqui ao meu lado esquerdo com... Bom dia, Felipe. Bom dia, galera. Tudo bem? Feliz sábado, feliz dia do Jovem Adventista. Estamos aí de novo, Filipão. Pastor Gabriel, nosso pastorzão aqui, o pastor do colégio, que você acabou de ouvir aqui na pregação. Estou aqui também com o nosso teólogo, quase com o pezinho lá na Andrews já, o nosso Vincenzo. E aí, pessoal, feliz sábado. Oi para todo mundo aí, feliz sábado aí para a galera aqui. É um prazer estar aqui de novo. Uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Estar aqui com você também, recapitulando essa lição, que é o capítulo finalzinho ali, o capítulo 13, o capítulo 14, né, de Romanos. Uma lição fantástica e essa lição dessa semana tem algumas polêmicas. Mas vamos deixá-las no ar ou vamos responder todas? Você que sabe, cara. Vamos ver o que vai rolar aqui. Antes disso, eu quero pedir para você que é cadastrado na classe jovem, para que você entre lá no grupo. E o que vai acontecer lá no grupo, pastor? O que tem lá? Isso, é fácil. Eu entro no grupo aqui, Classe Jovem Central de Foz. Ok. Aí tem um link aqui. Tem um link e... Quiz. Um quiz. Escola Sabatina. Ah, tá, entendi. Aí eu clico, aí ele carrega, né? A internet do pastor aqui já carregou. Ó, a internet é boa. Aí a gente acha aqui pelo nome. É isso? Ok, eu procuro o meu nome ali na lista e ali vai ter a chamada, né, da Escola Sabatina. Exatamente. Ali eu vou responder se eu estudei 7 ou não. Ó, presença. Tô tá presente. Se está conectado também se vale, está conectado, né? vale presença vale. também. Comunhão. Se estudou a Bíblia, a lição diariamente, né? Relacionamento. Se teve esse contato também, fala de missão? Fala. Se eu falei de Jesus para alguém? Você participou de alguma ação solidária essa semana? Opa. Falou de Jesus, tá tudo envolvido ao relacionamento. Tá ajudando na live aí? Missão olha também aí. tá aqui, ó. Olha aí. Tudo isso aqui, pronto. Aí no finalzinho tem salvar. Salvou, enviou, já está no registro. Já foi, pronto. Fechou. Simples. Então fácil isso daí. Eu levei aqui? A nossa igreja é uma igreja organizada. Muito. E para que nós possamos mensurar a ação da igreja, a gente precisa desses dados. E é por isso que eu peço para você encarecidamente que você responda esse quiz, que é algo bem rápido e fácil. Se você olhou aí nos nossos comentários aí, tem uma coisa aí que tá bombando aí. Hoje tá bombando. Tá na boca hashtag, do povo aí. como é que é o negócio aí? Hashtag revelação do ano. Revelação do ano. É isso mesmo? Cadê a Nós revelação temos do aí ano? hashtag Herbert. Herbert 2021. Grande, Olha aí, Herbert. muito obrigado à nossa equipe de louvor. É o âncora. A cada dia melhor, que Deus possa abençoar vocês Muito ricamente. Bom. E vamos trazer um troféuzinho Revelação do Ano para o nosso querido Herbert. Muito obrigado, Herbert. Eu também agora quero estender a nossa gratidão e também as nossas orações pela nossa líder, a nossa líder Solange, né, que Deus possa continuar te abençoando e nesse momento de Covid, né, infelizmente está com Covid, que Deus possa trazer a cura para você e também para o nosso líder, que é o esposo, que é o líder da Escola Sabatina, o Elias. Que Deus possa estar com vocês nesse momento e a nossa eterna gratidão por todo o cuidado que vocês têm para com a juventude dessa igreja, né?
Vamos para a lição? Ou o seu Vincenzo vai fazer uma homenagem para o sogro e para a sogra? Não, eu ia só adicionar que eles estão bem, estão com sintomas bem leves, então só dando essa informação. Então, para todo mundo ficar tranquilo que está leve. Nós vamos orar. E eu queria aqui também pedir para o pastor fazer a oração inicial, orar por essas pessoas que estão sofrendo, né? Recebemos notícias aí de tantos jovens, tanto pai de família, mãe, que estão morrendo e para quem fica o desespero é gigantesco, né? Que Deus possa trazer a cura e se a cura não vier, que venha o conforto para esses que ficam. Vamos orar então? Convido você a fechar os seus olhos aí e abrir o seu coração para falarmos mais uma vez com Deus. Grandioso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por poder estar conosco nesse momento, estar aqui, a gente ter essa alegria de estar conectadinhos através de uma plataforma virtual, mas estamos conectados um com os outros e também com o Senhor. Nesse momento nós queremos pedir que o Senhor nos use, que o Senhor ilumine a nossa mente, para que tudo que venhamos falar seja de acordo com a sua vontade. Tudo conforme nós estudamos nos capítulos 14 e 15 de Romanos e ao longo de todo o bimestre, nós possamos de uma forma prática aplicar na nossa vida espiritual. Aqui também foi feito alguns pedidos especiais, alguns agradecimentos, mas em especial nós queremos suplicar a Ti, Senhor. O Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Senhor pode todas as coisas. E nós queremos pedir que o Senhor possa, se for assim da sua vontade, restaurar a saúde das pessoas que estão com o Covid, que estão se recuperando, que foram diagnosticadas, e que o Senhor possa estar conduzindo todas elas da melhor forma possível para a restauração de sua saúde. E também nós queremos pedir pelo conforto, a paz e também a esperança que possa ser preenchida no coração das pessoas que perdemos durante essa semana. Uma semana tão especial para o mundo adventista, comemoramos o Dia do Jovem Adventista, mas ao mesmo tempo recebemos notícias de jovens que também perderam a sua vida. Que o Senhor possa confortar o coração de todos, que o Senhor possa trazer paz e a esperança de um breve retorno na volta do Senhor. Cuida de cada um, esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Para você que está nos acompanhando desde o culto, você percebeu que o cenário está diferente e você vai perceber que a temática da lição vai ser diferente também, né? Não sei se você sabia, mas a lição dos adultos e dos jovens são diferentes nesse trimestre. Enquanto os adultos estão tratando o livro de Isaías, os jovens estão estudando o livro de Romanos. E o livro de Romanos, os 12 primeiros capítulos, Vincenzo, ele trouxe uma base para esse cristianismo, né? Você pode comentar um pouquinho o que Paulo tentou nesses 12 primeiros capítulos? A gente tem visto como Paulo se preocupa em lançar um fundamento sólido antes de lidar com esse problema prático da comunidade. Isso é algo que a gente já comentou na semana passada, né? De que o livro é uma construção de um argumento, certo? E agora, nesses últimos capítulos, Paulo agora começa a lidar com os aspectos mais palpáveis e concretos dessa vida dessa comunidade em Roma. E algumas palavras que eu queria falar com relação a isso, bem simples, aliás, como dentro da mentalidade bíblica não existe essa dicotomia de teoria e prática, né? Geralmente, quando a gente faz teologia, a gente costuma setorizar essas coisas, né? De uma pessoa se preocupa só com prática e o teólogo lá só com teologia. E a gente vê claramente como Paulo ele caminha facilmente nessas duas esferas. Uma teoria e uma teologia bem sólida, que é construída de forma genial nos capítulos iniciais, e que deságua numa prática. Eu acredito que uma teoria e uma teologia que não deságua na prática, ela é incompleta. Assim como uma prática não informada. Eu acho que a gente acaba tendo esses dois perigos, né? De praticar sem saber o que está praticando ou simplesmente teorizar sem nunca praticar. A necessidade dos dois caminharem juntos, né? Para que a minha prática ela não esteja em desacordo com o real propósito de Deus e a minha teoria não seja simplesmente para um engrandecimento, um preenchimento, mas esse preenchimento que deságua na ação. Né? Então, isso é fantástico. Pastor, qual que é o tema da lição dessa semana e o que você achou da lição dessa semana? Qual é a sua opinião? É uma pergunta? Uma afirmação? É uma pergunta, uma afirmação? Qual que é a sua opinião? Qual que é a minha opinião? Esse é o tema da lição? Esse é o tema da lição. Olha aí. Qual é a sua opinião? Já assustei, já achei que era uma pergunta para mim. Não fica nervoso não, cara. A lição é fantástica. A lição é fantástica e ao longo do bimestre a gente percebe assim que um capítulo vai completando o outro.
Um vai ligando com o outro, um vai direcionando o outro, e eu acho isso maravilhoso. Eu percebo aqui, qual é eu vou agora incluir eu, né? Qual é a minha opinião? Eu estudando a lição, eu percebi aqui alguns pontos que foram analisados, nós iremos trabalhar no decorrer dela, mas o que me chama bastante atenção é que eu tenho o meu ponto de vista, você tem o seu ponto de vista, outro tem outro ponto de vista. Mas existem sempre os dois lados. Somos iguais, podemos pensar diferente, de formas diferentes, mas caminhamos na mesma direção. A lição já até falou outros dias sobre a unidade e toda essa questão, né? Então, eu achei muito interessante essa parte que ele trabalha, e principalmente ele, no início ele fala sobre a questão do relacionamento e a comunhão com os irmãos. Eu achei isso muito interessante. Eu vejo isso, Vincenzo, como uma grande dificuldade. As pessoas parecem que têm medo do diferente, né? Do indivíduo que pensa diferente de mim. Então, ao invés de existir uma comunicação para compreender o que o outro pensa, não, automaticamente eu excluo. E o diferente pode ser um crescimento para mim, né? Porque o próprio Deus cria coisa diversificada, né? E essa necessidade que, resumindo assim, que Paulo vem trazer, é dessa unidade na diversidade, né? E me traz aí o que você pode me falar sobre esse capítulo 14, que ele vai começar falando aí sobre essa carne impura, o que come carne, o que não come. O que Paulo está querendo dizer? Aí daqui a pouco ele vai falar no versículo 8 do capítulo 14 de que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Parece que existe uma confusão ali do escritor. O que Paulo quis fazer com o capítulo 14? Eu acho que vale a gente ler os 2 primeiros versículos, talvez o terceiro também, acho que vai dar uma boa base para o que a gente vai discutir agora. Eu vou ler aqui o versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Bom, eu acho que um ponto introdutório que eu acho que vai ser interessante de discutir, de como essa comunidade que está sendo formada com o Messias, com esse movimento do Evangelho, ela é completamente diferente de outras comunidades religiosas. No sentido de que, se a gente for olhar o cenário do primeiro século, primeiro, a religião estava muito ligada à minha etnia. Os romanos tinham a sua religião específica, os gregos, os judeus, já estava muito ligado à sua posição geográfica, à sua cultura, etc. e tal. E havia pouco movimento de proselitismo, digamos assim, apesar que existia um pouco, né? E pela primeira vez surge uma comunidade que rompe todas essas barreiras. Então existe, por exemplo, na comunidade que a gente já falou várias vezes, da cidade de Roma, existiam judeus que se juntaram a esse movimento messiânico, gentios, sejam romanos ou sejam gregos, ou seja, havia uma junção de tantas culturas e tantas visões de mundo que é óbvio que iam surgir problemas. Por isso que o livro de Romanos deságua nesse problema da desunidade por causa dessas diversas opiniões. Porque surge essa comunidade que é completamente diversa. E como você falou, eu acredito que essa é a vontade divina para a sua criação, né? Essa diversidade, não essa monologia assim, de pensamento, certo? E aqui, indo direto para a prática, existia um problema que, pelo jeito, causou muita divisão na igreja, que era essa questão do alimento, para ser bem conciso. Existiam aqueles que acreditavam que era errado comer carne sacrificadas aos ídolos, e aqueles que achavam que estava tudo ok. E esse debate, né, essas opiniões diversas, estava gerando uma divisão dentro da comunidade. Então aqui não está falando de comer carne ou não, de vegetarianismo. Aqui está falando da carne que era sacrificada a ídolos. É isso mesmo? Exato. Não tem completamente a expressão utilizada é anacrônico, né? Quando aplica um problema contemporâneo para algo antigo. E tentar enxergar sobre a ótica do vegetarianismo aqui nada a ver com o texto. O problema é essa carne sacrificada ao ídolo. Isso não nos impede de trazer aplicações da solução paulina para o problema, entre aspas, de vegetarianismo hoje em dia. Mas Paulo está lidando com outro problema aqui completamente diferente. Entendi. Você ia falar alguma coisa? Não, tá. E avançando aí nessa parte, né, do sacrifício,
ele também vai falar da carne sacrificada, né? Ele vai falar do forte, do fraco, né? Do débil que come o legume. Quem que é o forte, quem que é o fraco, né? Quem que ele está se referindo? Então, aquele que come os legumes é fraco? Então, Paulo vai introduzir essas duas categorias, né? O forte na fé e o fraco na fé. Uhum. Que eu acho que é o caminho. Aqui ele está querendo dizer que a determinação da fé é algo bem interessante que eu lembrei do nosso PG de ontem, que a gente queria, né, como que se mensura a fé, né? Aproveitar aqui esse parêntese, fazer o convite para você toda sexta-feira, às 20 horas, o nosso PG da VAR, a gente está estudando o livro de Gênesis, já é o nosso 4º encontro e a gente não saiu do capítulo 2 ainda, tem muita coisa. Terminamos ontem? Terminamos 2 ontem, o 3 na próxima semana. No nosso grupo você tem acesso ao link do Zoom. E como que Paulo distingue essa fraqueza, esse forte na fé? O que ele está querendo dizer com isso? Quem são esses? Primeiro, eu acho interessante notar algo que a gente já comentou quando a gente foi falar de justificação pela fé lá, quando a gente está estudando o capítulo 4, de que a fé ela é uma jornada, certo? E esse conceito é importante para a gente entender essa ideia de força e fraqueza. De que a fé não é simplesmente um momento de decisão, de assentir intelectualmente a algo, mas é um caminhar de fé. Então, naturalmente, se é um caminhar, vão ter pessoas que estão mais à frente no caminho e pessoas que estão mais para trás. Então, essa percepção de que existe uma hierarquia, digamos assim, entre aqueles que estão há mais tempo caminhando na fé, é uma realidade, certo? Primeiro. Então, aqui, essa análise que o Vinciano está falando, pastor, não é dizer assim, o indivíduo que faz mais coisas na igreja é o indivíduo que tem mais fé. Não. É aquele indivíduo que tem mais tempo de fé, anos, experiências com Deus. É isso que Paulo está querendo trazer? A nossa vida é uma caminhada, como bem foi analisado, né? Uma jornada, né? Exatamente. Então a gente vai caminhando e cada passo, cada dia, cada momento eu vou me relacionando com uma intimidade maior com Deus. E não existe esse negócio, eu sou maior ou menor que o outro. Essa é uma caminhada que eu faço com Deus. É eu e Deus, né? É um crescimento gradual. Exatamente. Não é algo instantâneo. Me batizei, já agora sou sou santo. Um super cristão, tenho uma super fé. Não é isso. Então, aqui é legal, porque às vezes passa batido esse ponto, acho bom que você trouxe, de que a gente traz essa ideia de fraqueza e grandeza na fé, como sendo, esse é maior, esse aqui é o melhor religioso, e aquele é um religioso mais fraquinho. Eu acho legal o termo que Paulo utiliza, né? Fraco na fé. E ele usa esse termo porque ele já trabalhou o que é fé durante todos os capítulos. E a gente vê que fé não tem nada a ver com o indivíduo, quão bom religioso o indivíduo é. Tem a ver com a entrega que ele faz a Cristo, nessa confiança total e absoluta nele. Tem gente que consegue se entregar mais e confiar mais nele, tem gente que menos. Mas não tem a ver como digamos assim, com a vontade do indivíduo de fazer ou não mais ou menos coisas. Tem a ver com essa capacidade de confiar. Certo? E tem pessoas que, na sua caminhada de fé, acabam indo paulatinamente nesse passo de confiança. Tem gente que se entrega abertamente a Cristo, e aí existe essa distinção. Não é na minha habilidade, mas quanto eu confio naquele que me salvou. Acho que essa palavrinha que o Vicenzo falou, da confiança em Deus, que é a palavra-chave que nós temos a caminhada espiritual com Deus. Quando eu vou passando, eu vou criando esse relacionamento, essa confiança maior com Deus. A gente tem muito aquela hierarquia errada na nossa cabeça, dizendo que, porque ele é o primeiro ancião, ele é o líder espiritual, o exemplo espiritual. Sim, nós buscamos isso. Precisa ser como todos, mas não é dessa hierarquia que a gente fala. Todos nós somos iguais. E a lição traz isso daí para nós, né? A igualdade. Todos nós somos iguais. Aquele que entra na igreja para louvar na sua simplicidade é o mesmo que vai lá na frente e pega o microfone para cantar. A adoração deles, claro que a experiência será diferente, mas a adoração deles será para o mesmo Deus. E uma distorção nesse conceito, Vicenzo, pode prejudicar o evangelho? Eu acho que é tão claro que a gente tem uma visão distorcida disso pelo fato de quem são os fracos e quem são os fortes no relato paulino aqui, né? Porque a gente está acostumado a enxergar força e fraqueza naquele aspecto que a gente comentou semana passada, né? O que menos faz coisas, né? O que vive do não.
E aqui, o que vive do não, de que tudo é errado, Paulo caracteriza ele aqui como fraco. Ao contrário, o forte é aquele que percebe que o centro do evangelho é essa fé que deságua no serviço. A gente vai ver isso mais para frente, principalmente no capítulo 15. Então, essa distorção de que a gente enxerga grandeza ou pequenez conforme aquilo que eu faço ou deixo de fazer, é uma visão completamente inversa do que é o evangelho. A gente seria muito mais natural para nós se fosse invertido aqui no capítulo 14. O forte na fé, ele consegue não comer nada. O fraco na fé, ele não consegue. Tipo assim, as nossas categorias são invertidas. Entendeu? Isso acaba, essa distorção é extremamente prejudicial, porque a gente perde o que é o centro do evangelho de fato, que Paulo vai, de novo, o capítulo 15 é a culminação do argumento, né? Por isso que a gente está se referindo constantemente a ele. Então, acho que é importante reajustar a nossa percepção, porque a gente vai acabar tendo essa visão invertida que acaba fazendo desfavor ao evangelho, ao meu ver. Isso é muito preocupante, né? Porque como portadores dessa luz, dessa mensagem, se nós não temos a compreensão correta, estamos sendo pedras de tropeço. Estamos atrapalhando o desenvolvimento da mensagem, ao invés de fazermos avançá-la. Porque aqui a lição ela traz esse aspecto do comer ou não comer, né? Mas quantos outros temas... É interessante isso, né? Né? Aqui ele está trazendo do ponto de vista da alimentação. Sim. Do fraco e do forte, aquele que come comida optou, né? Claro que tinha toda uma questão de cultura por trás. Aquela polêmica assim, aquele que canta hino do Inário, aquele que canta hino do CD Jovem. É mais ou menos nessa linha. Aquele que prega de gravata, aquele que prega sem gravata. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Tem a questão dos dias também, né? Tem dos que a lição dias. até fala, né? Os dias comemorativos, né? Que para nós o calendário e tal, né? Eu até falo, por exemplo, eu vou aplicar agora no dia do Jovem Adventista. Tem vários dias que são comemorativos, que enfeitam o calendário. O dia do Jovem Adventista não é um dia que enfeita o calendário. Ele é um dia que mostra na prática o que nós estamos fazendo. E isso é muito Por interessante. isso o jovem é convidado a fazer ações nesse dia. Exatamente. Não só nesse dia. Hoje nós assistimos um vídeo no primeiro momento, né, de ações ao longo do ano todo. Hoje nós celebramos todas essas ações que foram feitas. Missões Caleb, Hope Park, Davar, Classe Jovem, Coral, enfim, tantas outras. Então é interessante tudo isso. Agora, as discussões... São extensas, né? E interessante, Ventianzo, que Paulo ele nos chega no capítulo 14, trazendo uma novidade de igualdade. Estamos todos... Não, ele lá nos primeiros capítulos ele já trouxe essa base. E aí a gente não entendia o porquê que ele estava trazendo e agora ele diz, olha, estamos todos no mesmo buraco. Você é pecador, eu sou pecador, você é carente da graça de Deus, eu sou carente da graça de Deus, não existe nada de bom em você, nós somos iguais. Né? E por isso a nossa visão para o outro precisa ser calibrada, porque toda vez que eu me aproximo do divino, ele me convida a olhar para o humano, a olhar para o próximo, e essa minha fé ser desaguada nessa obra em serviço ao próximo. Felipe, eu só queria colocar um negocinho no início da lição. Ele traz uma frase que me chama muita atenção, que ele fala que quando numa comunidade nós precisamos aceitar as pessoas da mesma forma que Cristo aceitou a nós. E eu achei isso muito interessante, porque muitas vezes a gente quer criar barreiras, discussões, e o que Cristo fez com nós é exatamente o que você está falando. Esse amor, essa aproximação. Então é agir dessa forma na comunidade que nós estamos, receber com amor, com atenção, com cuidado, abraçar elas da mesma forma que Jesus nos abraçou. Olha que coisa interessante, Vincenzo. Às vezes a gente olha para o texto bíblico e fica meio assim que chocado com a atitude dos religiosos, né? Quando eles ali criticam Jesus por estar conversando com pecadores, né? Estar comendo com pecadores, né? E aí você coloca o pecado que você imaginar. Ele podia estar conversando ali com prostituta, com um adúltero, com um traficante, o que seja. Será que se hoje seria diferente a ação da comunidade? Será que a comunidade iria julgar Jesus também? Eu acho que essa tendência nossa, né, de que ao construir nossas comunidades de fé, tentar transformar o que é periférico em central. Essa é uma tendência natural do ser humano e a gente vai ver se repete historicamente desde o primeiro século até hoje.
de que a comunidade ela passa a ter certos atributos culturais e sociais, e é completamente natural, e está certo isso, vai acontecer, não tem como fugir disso. O problema é quando a gente transforma o que é periférico, cultural, o que é simplesmente uma prática social nossa, no centro da nossa religião, e que determina quem está dentro e quem está fora. Eu sei quem faz parte da minha comunidade porque quem se veste de tal maneira, quem come de tal forma, que escuta tais músicas. Não estou dizendo que se vestir de tal maneira, comer de tal forma, ouvir tais músicas, não interessa, é relativo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a comunidade é formada num centro, certo? E esse centro não é música, não é roupa, não é comida. É o Evangelho. Entendeu? E quando a gente inverte isso, a gente acaba fazendo desfavor por o Evangelho, certo? Óbvio, né? A gente acaba descaracterizando ele. E a gente acaba tornando aquelas coisas que eram boas em si, na periferia, e ao colocá-las no centro, elas são cancerígenas. Onde o pecado do outro é uma afronta à minha religiosidade. Claro, porque daí, quando a comunidade se baseia no comportamento dessas coisas periféricas, aí acontece o que aconteceu na comunidade de Roma. De que eu vejo o que você faz, e o que você faz afronta a minha religiosidade, como você falou. E aí a divisão acontece. Se esse pensamento fosse o pensamento da divindade, o Cristo teria descido? É completamente contrário ao que Cristo faz, né? Cristo ele mostra que o centro da religião é o Evangelho e esse serviço abnegado ao próximo, certo? E tudo vai fluir disso. No momento que eu tiro o Evangelho da fé e da graça do centro da religião bíblica, o que vai acontecer? Algo vai tomar seu lugar. E são esses ídolos, que é carne, que é roupa, que é música, que é, enfim, N outras coisas que são boas quando elas estão auxiliando o Evangelho, mas quando são colocadas no centro, elas acabam criando essa comunidade completamente dividida, que hierarquiza as relações, que separa, que para você entrar nela, você tem que cumprir todo esse checklist. A gente ficaria, eu acredito, aqui um parênteses, né? Vou falar. A gente ficaria muito escandalizado se a gente visse qual que era o padrão de entrada das pessoas no primeiro século para entrar para a comunidade do reino, certo? Eles não faziam um estudo bíblico, onde eles tinham que dar um checklist em 28 doutrinas. A entrada era muito mais simples e era construído isso no caminhar da fé, certo? E daí os fortes, que estavam ali há muito tempo, toleravam os que acabavam de entrar, certo? Nas suas crenças erradas, nas suas vidas que estavam desorganizados com relação ao Evangelho. A gente inverteu isso hoje em dia. Os fortes na fé se escandalizam com os fracos, ou seja, é o Evangelho às avessas, né? E como se esses que hoje estão fortes nunca tivessem sido fracos. Né? É isso que não dá para a gente entender. E aí a gente vai para outro problema também, Vincenzo. Caminhando para a solução que Paulo traz para que nós sejamos fortes. A gente tem um problema de ser 8 ou 80, né? Automaticamente, quando falamos sobre graça, não, olha aí, ó, já estão anulando as obras, já estão anulando a fé, já estão anulando a lei. Mas se não existe uma conversa da lei com a graça, não existe nada. Por exemplo, pastor, como é que você guarda a lei sem a graça? Você consegue? Difícil, né? Você consegue, Vincenzo? Impossível. A fé sem a graça é possível? Quem desenvolve a fé é o mesmo que traz a graça, tudo é pela graça. Né? A lei, ela nada mais é aquela que aponta em nós a necessidade da graça para que o indivíduo clame, Senhor, por favor, conceda-me a tua misericórdia. Né? E a gente precisa aprender muito, você que tem essa dificuldade de compreender essa articulação de lei e graça, convido você a estudar o livro de Romanos. Paulo vai trabalhar de maneira magnífica essa temática. E já deixo aqui a promessa que a classe jovem vai trazer, né, Vincenzo? A classe jovem vai trazer um seminário sobre isso. Sobre a importância da lei e da graça e como as duas conversam de maneira magnífica, se nós temos a compreensão correta. Qual é a solução? Não sei se o pastor ou o Vincenzo quer trazer. Qual é a solução que Paulo traz para que sejamos fortes na fé? Vincenzo? Vamos lá, Vincenzo. Eu acho muito legal a gente, como o pastor falou, né, de que o problema aqui é bem particular, um problema que não tem nada a ver com nós hoje em dia, né, mas esses problemas de opiniões diversas vão se repetir durante a história dentro das nossas comunidades. Então a percepção da solução paulina para isso é importante para nós podermos orientar nossas relações aqui também, né. E aqui Paulo ele faz dois movimentos importantes. Primeiro,
algo que já foi estabelecido anteriormente, né? Se a entrada na comunidade de fé foi o sacrifício de Cristo, foi a graça que nos salvou, etc. e tal, como você se coloca como juiz sobre o outro, certo? Algo que a gente já estabeleceu anteriormente, de que essa comunidade ela é completamente horizontal. Ninguém está ali por merecimento. Então não existe espaço nenhum para eu vir e querer julgar o próximo, certo? Nesse contexto de religião, porque todos estão ali pelo sacrifício de Cristo. E um segundo ponto que Paulo faz é essa ideia de que a vivência na fé, certo? Tudo que eu faço é em relação a Deus. Deus é o juiz e Deus é aquele para qual eu orientei toda a minha vida. Ele diz isso lá no versículo 8, né? Versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ou seja, a vida do cristão está orientada ao serviço de Cristo, não dos líderes da comunidade, certo? E porque ele, e conclui, né? Porque ele que vai julgar, o final do capítulo 10 e 11, do versículo 10 e 11. A gente vê bem clara essa liberdade do pensamento do clero em Lutero, né? Essa quebra de que o indivíduo, essa importância da individualidade, né? Do indivíduo pensar por si mesmo, esse crescimento que o pastor traz de forma gradual, ela é desenvolvida pelo indivíduo e não pela comunidade. E como esse indivíduo se desenvolve de maneira gradual, e todos estão desenvolvendo, a comunidade cresce também. Não o indivíduo puxa toda a comunidade. O pastor Jorge, é através da experiência dele com Deus que a Igreja Central de Foz do Iguaçu vai crescer. Não. É através do crescimento de cada um que a comunidade vai crescendo. E essa comunidade deve ter um pensamento próprio, um pensamento desenvolvido pela essa experiência com Deus, baseado naquilo que eu acho ou não? Não, baseado nas Escrituras. E isso, de novo, deixa as relações horizontais. Já que ele, para quem ele responde é a Deus e não a mim, quem sou eu para chegar e querer julgar ou querer definir o que o outro está dizendo? Eu posso, obviamente, existe espaço para diálogo, existe espaço, e a gente vê no livro de Atos constantemente a igreja se reunindo e dialogando, questão de circuncisão, de alimentos e tal. Existe espaço para isso. Mas, em última instância, certo? Aquele que vai julgar, aquilo que define que é correto e que é errado é Deus, certo? Ele que é o intimamente responsável. Então, essa é mais ou menos a solução paulina para esse problema de diversas opiniões, digamos assim. Eu só queria colocar um detalhezinho aqui no final, a respeito ali que ele fala da unidade e da uniformidade. Quando eu percebo essa questão, a gente entrou na lição falando sobre as possíveis discussões, que muitas vezes, segundo o relato que traz aqui, não tem nada a ver com a gente, mas a gente está analisando elas. Aí quando a gente olha tudo isso, eu fico assim, tem a frase da lição que me chama bastante atenção, que diz assim: a fim de manter a unidade da igreja, é melhor guardar algumas opiniões conosco. Eu fico com isso aqui no coração. Não, a frase foi forte, repete. A fim de manter a unidade da igreja, é melhor guardar algumas opiniões conosco. Então não está dizendo aquilo assim, não, eu já vi muito. Eu sou muito sincero. Se tem alguma coisa, eu tenho que falar. Não é o conselho. Não é o conselho. Aqui não está preocupado com a sinceridade do indivíduo, quanto é sincero, quanto... Não. Aqui está se preocupando com a unidade da comunidade. A unidade. Lembrando que Paulo aqui está falando desse desenvolvimento individual, esse crescimento, mas em nenhum momento ele fala do individualismo, né? De que a minha maneira de pensar é mais importante do que a sua, né? E eu queria aqui, como a nossa última ação, convidar você a meditar cada vez mais na palavra de Deus, buscar dele conhecimento para que a nossa comunidade cresça segundo o coração de Deus e não segundo o nosso coração. O meu convite a você, jovem adventista, é que você se debruce nas palavras na palavra de Deus, para que assim sejamos fortes e assim avancemos na pregação do Evangelho, nesse desafio grandioso que o pastor trouxe para nós.
O mundo precisa ser alcançado e Deus nos convida a sermos embaixadores do reino aqui nessa terra. Vincenzo, a obra é por nós ou a obra é em nós? Eu acho que a obra é por nós, através de nós, certo? No sentido de que é uma salvação que nos encontra, certo? Mas uma salvação que deve desaguar no outro, né? Por isso que o centro do evangelho é reconciliação. Reconciliação com Deus para se reconciliar-se com o outro. Comunidades que vivem como um só, nessa diversidade. E quando eu entendo que o centro do evangelho é reconciliação, é unidade, qualquer coisa que venha quebrar essa reconciliação, esse amor fraternal entre irmãos, é alheio ao evangelho. Né? Por isso que Paulo conclui assim, né? Porque o reino dos céus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quando a gente tira esse centro do evangelho, divisão, certo? Separação, coisas que são opostas ao que é o evangelho de Cristo. Então o convite que eu faço a você, se aquilo que você vai fazer vai trazer problema para a comunidade, fique calado, como disse o pastor Gabriel, guarde para você. Mas se você quer fazer esse reino avançar, você quer salvar pessoas, o convite é, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque é através dele que essa mensagem avançará. É através dele que os 7 bilhões de pessoas vão ouvir sobre o reino. É através dele que eu e você, pecador e pecadora, será salvo para toda a eternidade. É através dele que a unidade reinará em nossa comunidade. Que a paz de Deus possa habitar em seu coração. E que a nossa comunidade seja uma comunidade embasada nas ações de Cristo e não nas nossas ações. Nós teremos agora mais uma participação do nosso grupo de louvor com a música Se Meu Povo Orar. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só
povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. Eis aí a solução para mim e para você, para esse crescimento da nossa comunidade. É esse povo que se arrepende e que busca em nome de Jesus. E você possamos ter essa atitude constantemente. Convido você agora a orarmos. Santo Deus que habita nos altos céus, o nosso clamor nessa manhã é implorando para que o Senhor nos ajude a olharmos o nosso irmão como alguém igualzinho a nós. Alguém que é pecador, pobre e miserável como nós somos. Alguém que precisa de um Salvador, como nós também precisamos. Ajude-nos, ó Pai, a quando olharmos o pecador, termos a mesma ação que o Senhor teve, de fazer de tudo para apresentá-lo à salvação. Se existe algo em nós, ó Pai, que tem atrapalhado o desenvolvimento do Teu reino, que o Senhor nos conserte, para que assim deixemos de ser pedras de tropeço. Que os ensinamentos de Paulo, ó Pai, a cada um de nós nesse trimestre, nunca venha a ser esquecido. Essa comunidade que deságua em serviço ao próximo, essa comunidade que não está preocupada somente com a lei, mas uma comunidade que se preocupa com o Deus da lei e com o que o Deus da lei é capaz de realizar em nós. Esteja conosco, ajude-nos a crescer cada vez mais por Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe e nós te aguardamos aqui na próxima semana para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E desejamos a todos um feliz dia dos Jovens Adventistas. Que você a cada dia cresça nesse serviço que Deus nos chama de ajudar o próximo, sendo jovem.